Pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e bem-vindo à nossa série de aquecimento para a Semana de Dividendos para toda a Vida. Vai ser uma semana que acontece entre os dias 22 até dia 26 de maio, um evento 100% online, totalmente gratuito. Hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer para chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora e não saiba nada sobre investimentos. Para você poder se inscrever, é só clicar no link que está aqui na bio do Instagram, fazer sua inscrição. Você já vai conseguir acessar as nossas aulas exclusivas, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre por que ter um mentor encurta o seu caminho, a sua jornada pela busca dos R$ 1.000 pingando na conta mensalmente, em forma de dividendos. Se você está começando a investir agora, ou ainda se você talvez nem tenha começado, você já deve ter se deparado por aí, né, quando a gente fala sobre o mercado de investimento, com a quantidade de siglas, a quantidade de termos, a quantidade até de termos em inglês que a galera gosta de usar no mundo dos investimentos. Se eu te falar que essas siglas, elas são muitas, mas de verdade não são assim tão difíceis de entender. Agora, se você estiver começando agora, você vai achar que é impossível entrar nesse mundo dos investimentos e entender essas siglas todas. Se eu te falar que quando eu comecei, eu nem sabia direito a diferença entre IPCA e Selic, talvez você nem acredite. Se for o seu caso, tudo bem, fica tranquilo, porque ninguém ensina isso pra gente na nossa casa, muito menos na escola. A gente não tem uma aula de educação financeira em nenhum momento do ensino que a gente passa. Então, de verdade, investir não é algo que está no nosso dia a dia, mas de verdade pode sim ficar muito mais fácil do que você imagina. A essência para você conseguir investir e ter bons resultados, ela é simples. Na realidade, ela é muito simples. Você precisa fazer bons investimentos. Não, eu não estou te zoando quando eu te faço essa resposta. Na realidade, para fazer bons investimentos, você precisa conseguir comprar bons ativos, né, ações, fundos imobiliários e até renda fixa nos momentos certos. Naqueles momentos que, de fato, vão conseguir maximizar a sua chance de sucesso. Investir e ter sucesso nos investimentos é tão simples quanto isso. Lembra quando você jogava aí Super Trunfo? Você já jogou Super Trunfo quando você era mais novo? Aquele jogo que você tinha aquelas cartinhas, né, que tinham vários temas diferentes, mas independente disso, se você não jogou, eu vou te explicar, porque o Super Trunfo, cada uma daquelas cartas que tinha para você jogar, você tinha cartas em que existiam pontos fortes e pontos fracos, tá bom? Se você conseguisse usar a carta certa no momento certo do jogo, você conseguia ganhar, você teria uma carta mais forte do que o seu oponente. Agora, mesmo tendo uma carta super poderosa, existia nela algum ponto fraco. Se você usasse no momento errado, contra a carta errada, você perdia o jogo. Para fazer investimentos, a forma de você olhar deve ser muito parecida. Cada ativo que você faz, cada investimento que você tem na sua carteira tem um ponto forte e um ponto fraco. Tem uma característica que você precisa entender para você usar na hora certa. De nada adianta você usar um super investimento no momento errado, você vai perder dinheiro. Da mesma forma que de nada adianta você ter um investimento muito ruim, né, um investimento que possivelmente vai te dar uma chance maior de perder dinheiro, mas se você souber usar na hora certa, provavelmente você vai conseguir potencializar esse investimento. Então, cada carta, cada investimento que você faz tem a hora certa de usar e a hora errada de usar. Agora, é seu papel como investidor conseguir fazer isso na hora certa. Para você chegar nesse ponto de conseguir entender quando usar cada investimento, quando fazer cada investimento, você precisa ter conhecimento. E para você conseguir adquirir esse conhecimento, você precisa única e exclusivamente, aí você tem dois principais caminhos para fazer isso. O primeiro caminho que você tem é aprender tudo sozinho. É querer começar tudo do zero, aprender sozinho e buscar esse conhecimento por você mesmo. A segunda maneira que você tem é ter um mentor que consiga te mostrar o caminho, o passo a passo correto desde o início, desde os seus primeiros passos. Beleza? Os dois caminhos vão conseguir te levar a bons resultados, tá bom? Mas aprender sozinho vai levar mais tempo e vai te levar também a errar mais. Isso é um fato. Eu estou te falando isso com propriedade porque eu segui esse primeiro caminho de tentar aprender e fazer tudo sozinho. Eu segui esse caminho de começar do absoluto zero e ter que aprender sozinho. Eu acabei demorando mais anos do que eu poderia de fato ter demorado. Eu precisei de mais anos para conseguir estudar e entender aquele método que funcionava e separar daquele método que não funcionava. E isso daí custa caro, custa tempo. E de verdade, tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem aqui. Então,
O caminho de você seguir sozinho também vai acabar te levando mais cedo ou mais tarde em ter resultado, mas, de verdade, vai levar mais tempo do que você precisava. Você aqui até encontra na internet formatos, né, temas relacionados a investimento, mas muitos deles vão acabar tendo uma linguagem mais difícil, não vai ter aquela linguagem tão mastigada, aquele passo a passo tão indicado para quem está começando a investir e que é tão importante para fazer com que aquele investidor iniciante não desista no meio desse caminho. Tá bom? Fechou? Esse caminho de você aprender sozinho também pode acabar te tirando da frente de um ótimo ativo que poderia alavancar o seu patrimônio e fazer seus investimentos crescerem de forma mais rápida. Galera, eu tô vendo passar umas perguntas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu tô vendo as perguntas passando, eu vou anotar essas perguntas aqui na minha cabeça, e aí no final da live eu pego e abro um momento pra gente fazer perguntas e respostas, tá? Eu vi que já passou perguntas sobre o RPR11, o fundo imobiliário, sobre comprar ações em banco digital. Putz, ótimas perguntas, excelentes perguntas, tá bom? A gente vai falar delas aqui hoje, fica tranquilo, chegaremos nelas. O método que eu quero te falar agora, né, já que aprender sozinho definitivamente é um caminho que vai te levar a demorar mais tempo, é um caminho que vai te fazer errar mais do que você precisaria. O segundo caminho que você tem é usar através do seu, né, adquirir o seu conhecimento através de um mentor. Através de um mentor que consiga te ajudar a evitar que você tenha que passar pelos mesmos erros que eventualmente esse mentor já passou. Vai evitar, inclusive, que você perca tempo de ter que adquirir esse conhecimento do zero, ter que aprender item por item e separar aquele conhecimento que de fato é relevante e é importante para você fazer boas escolhas, daquele conhecimento que não vai fazer diferença nenhuma na hora de você analisar um ativo e conseguir entender se vale a pena comprar, vender ou inclusive vale a pena você ficar de fora. Beleza? Por isso que eu digo que o caminho de você ter um mentor vai acelerar muito a forma e a velocidade que você vai conseguir buscar os seus R$1.000 pingando na conta todos os meses, os seus dividendos mensais aí, não só parando dos 1.000, né, depois você vai continuar crescendo, mas a sua primeira grande meta é esses R$1.000. Eu tô te falando dessa história do mentor porque isso vale para tudo, tá? Tudo que você estiver fazendo, você consegue aplicar isso. Semana passada, eu e minha esposa, a gente comprou uma mesinha de MDF, tipo uma mesinha de madeira, para a gente conseguir apoiar aqui algumas coisas que a gente queria colocar na sala. E aí a gente decidiu que nós mesmos iríamos montar essa mesinha, beleza? Olha, poderia ter demorado muito tempo, mas essa mesinha veio com um manual de instruções de como fazer a montagem dela. Então ele vinha exatamente listando a quantidade de parafusos, a quantidade de porca, qual era a ordem que você deveria fazer para montar essa mesinha, onde que você fixava cada parafuso. Isso tudo ajudou a gente a conseguir montar a mesinha muito mais rápido e muito mais fácil do que se a gente tivesse que decifrar, né, todas as peças da mesa, onde queria o quê, em que momento que você tem que montar, qual é a ordem das coisas. Por isso que eu estou te falando que é muito mais fácil você fazer as coisas se você tem um guia, se você tem um mentor para conseguir te entregar esse passo a passo. Do mesmo jeito que para montar essa mesinha com a minha esposa foi muito mais rápido do que poderia ser se a gente não tivesse esse guia, se você não tiver essa mentoria, você provavelmente vai levar muito mais tempo, vai errar muitas vezes, e às vezes pode ser até que você estrague aquele produto. No meu caso seria a mesinha, no mundo dos investimentos pode ser que você acabe diminuindo seu patrimônio, fazendo investimento errado e perdendo dinheiro. Não é isso que eu quero para você aqui, tá bom? Por isso que eu quero começar a te dar um mapa disso tudo, uma visão mais ampla dos principais fortalezas e pontos fracos das opções de investimento mais conhecidas que a gente tem no mercado hoje. Antes da gente entrar de fato em renda fixa, renda variável, falar sobre fundos imobiliários e sobre ações, eu quero te fazer um convite muito rápido, tá? Para a gente continuar aqui nossa live de hoje. Vai rolar a Semana Dividendos para toda a Vida. Vai acontecer entre os dias 22 até dia 26 de maio. Vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar como que você vai fazer para chegar nos seus R$1.000 pingando na conta mensalmente. Para você se inscrever é muito fácil. Vai aqui no link que está na bio, clica ali naquele linkzinho, faz a sua inscrição, que a partir do dia 22 vai ser liberada a primeira aula da Semana Dividendos para toda a vida, beleza? Vai ser bem legal, a galera costuma gostar bastante, então não perca. Se você está iniciando agora no mundo dos investimentos, se você está dando seus primeiros passos, esse evento é para você. Se o seu objetivo é viver de renda, conseguir ter uma renda suficiente para honrar com todas as suas contas mensais, te dar uma tranquilidade financeira muito maior do que eventualmente você possa ter hoje, Semana de Dividendos para toda a vida, eu vou conseguir te ajudar bastante lá, tá bom? Vamos começar falando agora, então, de uma macrovisão dos principais
investimentos que a gente tem, as principais opções de investimento que a gente tem. O primeiro deles é a renda fixa. A principal característica de investimentos em renda fixa é proteger patrimônio. Então, quanto mais perto você tiver de se aposentar, se você já tiver um patrimônio muito, muito grande e quiser proteger esse patrimônio, renda fixa é uma boa opção de investimento. Agora, se você não está próximo de se aposentar ou ainda se você não chegou no valor de patrimônio que você gostaria de ter, não adianta você ficar colocando todo o seu dinheiro em renda fixa. Porque a renda fixa ela vai levar muito tempo para conseguir multiplicar o seu patrimônio. E a renda fixa não gera renda nenhuma. Não adianta investir na renda fixa achando que você vai ter renda passiva, que você vai receber dividendos, que você vai receber juros sobre capital próprio, que você vai atingir a liberdade financeira através de investimentos únicos e exclusivos em renda fixa. Isso não vai acontecer. E além disso, não é qualquer investimento em renda fixa que vai ter resultado, beleza? Isso porque existem 3 grandes principais investimentos em renda fixa, que são exatamente agora esses 3 que eu vou te contar. O primeiro deles são os investimentos em pós-fixados. Aquele investimento em pós-fixado, ele é classicamente, conhecido e encontrado aí com bastante facilidade como investimento em Tesouro Direto Selic. Quando você compra um título de Tesouro Direto Selic, quando você coloca o seu dinheiro num CDB pós-fixado, você está investindo em uma renda fixa pós-fixada. A melhor finalidade para investimentos desse tipo é aquele investimento que você quer colocar na sua reserva de emergência, aquele investimento que você quer deixar na sua reserva de oportunidade ou naqueles objetivos que você tem de curto prazo. Eu quero fazer uma viagem, eu quero eventualmente trocar de celular, eu quero comprar um carro, eu preciso fazer a matrícula do meu filho na escola daqui a pouco. Independente de qualquer que seja, se for um curto prazo, se for um objetivo de curto prazo, você precisa colocar esse dinheiro em um investimento de renda fixa pós-fixado. Eles são os investimentos de menor risco que você vai encontrar na média, óbvio, que não é qualquer investimento em pós-fixado que é de baixo risco, mas eles são os investimentos que na média vão te oferecer um menor sobe e desce, menor oscilação de preço. Então, use bem e use para a finalidade certa os investimentos de renda fixa pós-fixados. Tem uma galera que coloca o investimento num CDB ali, achando que vai conseguir ficar rico investindo nisso. Não vai. De verdade, você vai demorar muitas décadas para conseguir multiplicar o seu patrimônio se você estiver colocando seu dinheiro só no pós-fixado. Porque essa é a dinâmica do pós-fixado. O pós-fixado ele serve para proteger, não serve para multiplicar. Se você está na fase de querer multiplicar patrimônio, estiver colocando seus investimentos em CDBs pós-fixados ou em Tesouro Direto Selic apenas, a notícia ruim que eu tenho para te dar é que isso não vai dar certo. Você não vai ver seu patrimônio multiplicar. Também estou te falando isso porque eu fiz isso. Quando eu estava começando a investir, eu ia para a renda fixa, colocava o meu investimento em Tesouro Direto Selic, achando que esse negócio ia acontecer. E sabe o que eu via acontecer? Eu via o valor do meu investimento crescer bem pouquinho, bem devagar. Todo mês crescia um pouquinho, isso é verdade. Mas ele crescia de forma muito lenta. Então, cara, eu ia demorar muito tempo para conseguir ver aquele dinheiro dobrar de tamanho, triplicar de tamanho. Não funciona, beleza? Renda fixa pós-fixada serve para proteger patrimônio, para reserva de emergência, reserva de oportunidade. Se o seu objetivo é alavancar patrimônio e você estiver só na renda fixa do pós-fixado, não vai funcionar. Beleza, falamos sobre pós-fixados. Qual é o outro tipo de investimento? Outro grande tipo de investimento que você tem na renda fixa é você investir nos pré-fixados. Por exemplo, o que seria um pré-fixado? Um tesouro direto pré-fixado, como o próprio nome já indica, é um investimento que você está pré-fixando a taxa que você vai ter de retorno se você levar até o vencimento do seu investimento. Mas olha, primeiro mito que eu quero derrubar, ele não é fixo o tempo todo. Como o próprio nome diz, pré-fixado, mas ele não é fixo. Tem muita gente, uma galera, que acha que o investimento mais seguro que você tem na renda fixa é o pré-fixado, porque a pessoa vê o nome pré-fixado e ela vê que a rentabilidade é fixa todos os anos e ela acha que então é seguro fazer esse investimento. Mas tem uma tal de marcação a mercado que pode fazer com que aquele título esteja valendo até mais do que o valor que você contratou ou valendo menos. Então, pré-fixado não é tão simples quanto simplesmente olhar ali 15%, 12%, 10% ao ano, comprar aquele título e pronto, ficar tranquilo. Não é. Pré-fixado tem algumas pegadinhas. O primeiro mito é esse que eu quero derrubar.
para você entender de uma vez por toda que pré-fixado não é fixo o tempo todo, ele só fica fixo se você carregar até o vencimento. Se você comprar um título do Tesouro Direto com vencimento em 2029, aquela rentabilidade que você está contratando, você só vai ter ela prometida e entregue se você esperar até 2029. Então, se você colocou um dinheiro de curto prazo em um título do Tesouro Direto ou em qualquer outro investimento pré-fixado, e você resgata antes do vencimento, você pode estar fazendo uma grande cagada, você pode sair com menos dinheiro do que você colocou. Então, fique atento com os pré-fixados, beleza? O mito número 2 é que sim, dá para ter uma rentabilidade maior do que o valor contratado. Exatamente, se você vender antecipado em um momento favorável, em um momento que a marcação ao mercado te favorece. Você pode ter uma rentabilidade, por exemplo, né, se você contratar um título de pré-fixado que renda 15% ao ano, você pode conseguir uma rentabilidade dos mesmos 15% em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso é possível de acontecer, graças à marcação ao mercado, mas você precisa saber como que ela funciona. Caso contrário, não vira, beleza? Fala, José, tudo bem? Grande aluno meu. José, bom te encontrar aqui nessa live também. É isso aí, vamos nessa caminhada, vamos junto. Que legal que você está conseguindo participar da live hoje comigo aqui, muito bom te ver. Beleza? Então, renda fixa, fica ligado com esse negócio. Uma pergunta aqui, CDB pré-taxa de 15,5 vale a pena com taxa de Selic a 13,35? Não, não vale. Né? De verdade, se for para um curto prazo, menos ainda. Hoje você consegue encontrar opções de pós-fixados pagando 110% do CDI com liquidez diária. E em bons bancos, hein? Em bons bancos. Então, cara, o pré-fixado, por mais que ele pareça simples, ele tem algumas pegadinhas. Não é tão simples assim. Eu gosto de dizer que o pré-fixado, ele é como se fosse uma montanha-russa moderada, sabe? Não é aquela montanha-russa cheia de looping, que tem uma descida 90 graus, não é ela. Daqui a pouco eu vou te contar qual dos investimentos em renda fixa é essa montanha-russa maluca, mas ela já é uma montanha-russa ali que tem um sobe e desce, já tem uma emoção maior, não é aquela montanha-russa infantil. A montanha-russa infantil, aquela bem leve, é o pós-fixado. O pré-fixado é intermediário, beleza? E já que a gente está falando aqui de montanha-russa, né, infantil, leve, né, ou até avançada, vamos falar do investimento de renda fixa que é mais arrojado de todos, que é aquele que combina um pré-fixado com um pós-fixado. Ele faz a combinação dos dois. O exemplo clássico que a gente tem para dar aqui é o Tesouro IPCA+. Esse cara aqui, ele é montanha-russa com looping. Parte da rentabilidade desses títulos, e não precisa ser necessariamente só o Tesouro Direto, você tem títulos privados, né, no branco, CDBs, ou até você consegue encontrar debêntures, outros tipos de investimento privado que te dá uma taxa pré-fixada mais uma taxa pós-fixada. O mais comum deles, que mais conhecido de todos, é o Tesouro Direto IPCA+. Aqui, parte da sua rentabilidade vai vir de um pré-fixado, por exemplo, 4%, 5%, 6%, e a outra parte vai vir do IPCA. Se o IPCA estiver maior, você tem uma rentabilidade maior, se o IPCA estiver menor, a sua rentabilidade diminui. Esse cara aqui é o cara que a gente gosta de falar, né? Eu particularmente gosto de contar aqui, fazer esse paralelo, que ele é o cara para quem precisa ter mais estômago, porque a marcação a mercado aqui, ela influencia de forma muito forte. Então, você pode ganhar muito mais do que o próprio valor que o título tem ali contratado, ou você pode sair com bem menos dinheiro do que você colocou, se você vender de forma antecipada na hora errada. Então, cuidado com esses títulos. Esses títulos são excelentes, eu acho eles muito bons, mas você tem que saber usar da forma certa e no momento correto. Fechou? Fala a verdade, hein? Você estava achando aqui que investir no Tesouro Direto é só comprar um título e deixar lá, né? Eu tenho, alguns dos meus alunos até falam, caramba, depois que eles assistem o módulo de renda fixa, em que eu conto direitinho, né, como usar melhor esse módulo e como usar melhor esses investimentos, alguns alunos acabam até me mandando mensagem depois falando, pô, Lucas, eu achei que renda fixa era bem mais fácil do que parecia. Pois é, né? Então, muita gente tem esse mito de achar que renda fixa é super fácil, super tranquilo, e acaba não entendendo exatamente nessas nuances da renda fixa e fazendo besteira, comprando investimento na hora errada, para finalidade errada, e acaba até perdendo dinheiro na renda fixa. Louco, né? É possível, sim, você conseguir extrair mais dinheiro das escolhas que você faz nos investimentos. Extrair mais, quando eu falo extrair mais, significa, na verdade, crescer seu patrimônio mais rápido. Significa você conseguir construir uma renda passiva mais rápida. Significa também você conseguir, eventualmente, aposentar mais cedo, se assim você quiser.
Significa você receber os seus R$ 1.000 de dividendos todos os meses. Ah, Lucas, mas R$ 1.000 de dividendos é pouco. Eu quero mais, R$ 1.000 é muito pouco para mim. Cara, eu falo muito para vocês dos R$ 1.000, porque de verdade R$ 1.000 é uma barreira importante. É uma barreira em que você passa a ganhar os seus 4 dígitos de dividendos. Não estou falando que você vai parar nos R$ 1.000, mas ela é, cara, esses R$ 1.000 ele muda o jogo, porque com R$ 1.000 de dividendo todos os meses você já consegue fazer bons aportes que não dependam de tirar dinheiro do seu salário. Significa os seus investimentos acelerando a formação da bola de neve de patrimônio, a bola de neve da renda passiva para você mesmo. Então, os R$ 1.000 eles são muito simbólicos. Mas você não vai parar aqui. Você vai continuar buscando os seus 2.000, 5.000, 10.000, o valor que você quiser. Os 1.000 é só o primeiro grande passo. E é possível, sim, começar a construir os seus R$ 1.000 do zero. Eu comecei a investir do zero, juntando a minha própria grana. E eu consegui chegar nos R$ 1.000, superar os 2.000, os 3.000. Para você ter uma ideia, agora no mês de maio, nesse mês agora de maio, eu devo receber pouco mais do que R$ 7.000 em renda passiva, em dividendos, somando aí rendimentos, né, de fundos imobiliários, dividendos de ações. Então, é possível fazer. Agora, você tem que dar um passo por vez, né? Ninguém vai subir um prédio de 10 andares com um único degrau. Você vai degrau por degrau. Você vai andar por andar. É assim que você vai construindo o seu patrimônio e a sua renda passiva. No plano 1K, inclusive, lá dentro, eu coloco metas para os alunos, para que eles possam dar esses passos uma vez, né? Passo a passo, degrau por degrau. E que, conforme eles podem ir conseguindo concluir essas etapas, eles vão chegando ali nos R$ 50, R$ 100, 500, R$ 1.000 por mês em forma de dividendos. Beleza? Então é dessa forma que você precisa olhar. Se você está achando que R$ 1.000 é pouco, calma. Os R$ 1.000 é só o começo. R$ 1.000 é a sua primeira grande meta. Antes de chegar nos 10, você precisa passar pelos 1.000. É assim que funciona a dinâmica. Agora eu quero te falar, já falamos bastante sobre renda fixa, falamos aqui também sobre essa dinâmica dos R$ 1.000. Agora eu quero falar sobre renda variável, porque é a renda variável que vai conseguir viabilizar os seus dividendos todos os meses. E quando eu falo de renda variável, são investimentos em fundos imobiliários e investimentos em ações. Fundos imobiliários são excelentes para poder te dar essa recorrência no pagamento dos dividendos. Quando você investe em fundos imobiliários, na realidade você está investindo em imóveis, só que de forma muito mais acessível. E na mesma dinâmica de você investir no imóvel e alugar aquele imóvel para um inquilino que te paga aluguel todos os meses, os fundos imobiliários vão te pagar rendimentos mensais. Todos os meses vai cair rendimentos dos fundos imobiliários, porque eles basicamente, por lei, são obrigados a distribuir pelo menos 95% do lucro deles dentro do semestre em forma de dividendos. A grande maioria dos fundos imobiliários, para deixar isso mais atrativo e essa dinâmica mais próxima de imóveis, eles acabam distribuindo esses rendimentos todos os meses. Por isso que é uma grande vantagem quando você tem alguns fundos imobiliários na sua carteira de investimento, porque eles vão te dar essa recorrência de pagamento de dividendos. Além disso, os dividendos eles são isentos de imposto. Você não precisa dividir nenhuma parte do seu lucro com o governo, nem com a Receita Federal. Todo o lucro que você recebe dos rendimentos dos fundos imobiliários são depositados na sua conta e você pode usufruir eles da forma que você quiser. E eu sugiro que você use esses dividendos, né, esses rendimentos, para comprar mais ativos, para comprar e crescer o seu patrimônio de forma mais acelerada. Fechou? Os fundos imobiliários, eles costumam pagar ali dividendos, né, ao longo do tempo acima da inflação. Isso porque grande parte dos contratos desses inquilinos estão sim amarrados à inflação, ao IPCA ou ao IGPM. Então, conforme esses contratos vão sendo reajustados, você vai conseguindo ter melhores retornos. Você vai conseguindo ter retornos acima da inflação. Beleza? Os fundos imobiliários, eles são muito mais acessíveis do que imóveis. Com R$ 10, você já consegue comprar cotas de fundos imobiliários. Você não precisa juntar 100, 200, 300, 500 mil reais para comprar um imóvel, para só depois alugar aquele imóvel e começar a usufruir dos primeiros rendimentos, da primeira renda que ele vai te gerar. Fora que os fundos imobiliários, você consegue comprar esses imóveis muito bem localizados, nas melhores regiões, imóveis de boa qualidade, sem que você tenha que desprender de centenas de milhares ou até milhões de reais. Eu demorei um pouco para conhecer sobre os fundos imobiliários, mas hoje eles já representam 30% da minha carteira de investimentos, então é bem interessante, tá bom? Eles, em média, aí, conseguem me entregar R$ 1.900, R$ 2.000 em dividendos todos os meses. Então dá uma segurança muito boa em saber que eu posso contar com aquele dinheiro, eventualmente se apertar alguma conta no mês,
ou ainda eu posso contar com esse dinheiro para fazer novos aportes, comprar novos ativos. É bom, viu? Fica aqui a dica, se você não está investindo em fundos imobiliários, é legal ter parte da sua carteira para colocar lá. Mas não basta ter fundos imobiliários para ter uma carteira completa. A gente falou de renda fixa, a gente falou de fundos imobiliários, mas é legal sim ter investimentos em ações. E por que ações? Porque as ações elas conseguem multiplicar o seu patrimônio mais rápido. As ações elas têm o potencial de valorizar mais rápido do que uma cota de um fundo imobiliário e muito mais rápido do que um CDB de um banco que pode ser que esteja te pagando aí 100% do CDI, beleza? Então, ações precisam também fazer parte da sua carteira de investimento. Lógico, não é para você ter só ações, você precisa minimizar, né, e distribuir o risco na sua carteira, mas parte da sua carteira precisa ser em ações. E como que você faz para entender se uma ação vai ser boa ou vai ser ruim? Basicamente, o que vai reger isso, o que vai reger se aquela ação vai te dar um bom retorno ou não, é o quanto de lucro aquela empresa vai gerar para você ao longo do tempo. Quanto maior o lucro que aquela empresa gera, maior vai ser a cotação, porque ao longo do tempo a cotação segue lucro. É assim que funciona a dinâmica. Então, dica número 1, fique atento ao crescimento de lucro da empresa. Se o lucro da empresa estiver crescendo, é um ótimo sinal. Muito provavelmente, ao longo do tempo, esse investimento tende a ser um bom investimento. O indicador para você olhar isso é o indicador chamado LPA, lucro por ação. E é legal você olhar o histórico desse indicador, porque se esse indicador estiver numa crescente, é um bom sinal, quer dizer que a empresa está conseguindo gerar cada vez mais lucro para você. Agora, se esse indicador estiver caindo, ou seja, decrescendo, é um ponto de atenção, parece que é uma grande furada, porque a empresa não está conseguindo mais ser lucrativa. Não está mais conseguindo ser lucrativa, mesmo comparando ela contra ela própria no histórico, beleza? De nada adianta, óbvio, você ter uma empresa, né, que você vê o que está gerando lucro se essa empresa estiver crescendo dívida. Fique atento, lucro e dívida precisam estar muito bem analisados, serem muito bem analisados por você. Se uma empresa tem um bom lucro, mas ela está com a dívida crescente, em algum momento isso vai dar ruim. A dívida precisa estar sempre bem controlada, beleza? É igual nós, vamos pensar nós aqui como pessoas físicas, tá bom? Por mais que você possa ter um salário muito bom, muito alto, como já que você ganha aí 20 mil reais por mês, um salário bem bacana, se a sua dívida, se você tiver dívida, se a dívida for crescente, em algum momento, aqueles 20 mil reais que você recebe não vai ser mais suficiente para cobrir a sua dívida. Então, por mais que você tenha um bom salário, né, uma boa renda, você vai perder, você vai entrar numa furada. Então, é importante você olhar lucro e dívida. O lucro tem que ser crescente, a dívida tem que ser baixa, ou ainda melhor, decrescente. Fechado? Essa combinação aqui vai conseguir te dar um bom indicativo de quais os melhores ativos para você colocar na sua carteira. E lógico, para você fazer uma análise mais completa e mais assertiva, não adianta você olhar só esses dois indicadores. É legal que você olhe para diferentes indicadores. Cada indicador vai ter a sua finalidade, cada indicador vai te dar, né, vai te apontar como que está a saúde da empresa naquele pilar. E aí, com isso, você vai conseguir ter uma certeza maior se aquele investimento que você está fazendo é um investimento bom, um investimento de baixo risco. Ou é um investimento, né, que vai, eventualmente, levar aquele seu patrimônio a se desvalorizar. Qual é a probabilidade daquele patrimônio, daquela ação, cair? Ah, Lucas, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Eu tenho meu dia muito corrido, eu não consigo fazer as análises, eu não estou conseguindo tirar tempo para fazer isso. Olha, eu posso te dizer que eu sei bem como é essa história de não ter tempo. A gente cada vez mais tem mais coisa para fazer no nosso dia a dia, né? Seja nosso trabalho, né? Às vezes você pode ter até mais de um trabalho, tem também cuidar da casa, aproveitar a família, né? Você tem seu momento de lazer, sua hora de lazer. Então, eu sei que a história do tempo está ficando cada vez mais escassa. Agora, você precisa conseguir priorizar isso, e pelo menos um pouquinho do tempo, para você cuidar da sua grana. Se você não estiver fazendo isso, você está errando. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você está colocando um monte de horas da sua vida para você trabalhar todos os meses, receber o seu pagamento, né? Se você for CLT, se você é um prestador de serviço, não interessa. Você está investindo muitas horas do seu mês para conseguir receber em troca uma remuneração por isso. Se você não separa um pedacinho, 1 hora ou 2 horas no mês para cuidar melhor desse dinheiro, o que vai acabar acontecendo é que você vai jogar esse suor todo no lixo. Porque você está colocando seu dinheiro em investimentos ruins que fazem você perder grana. Então você fica lá trabalhando, suando um monte, você coloca o seu dinheiro em investimento porcaria, aquele investimento desvaloriza, e aí aquele suor que você teve, aquele esforço todo que você teve para poder trabalhar,
no final das contas, você vai perder grana. Então, você não está conseguindo compensar. Você está drenando dinheiro por uma irresponsabilidade sua de não separar nem 1 ou 2 horas no mês para fazer uma boa escolha de investimento. Você precisa usar os seus investimentos para trabalharem por você e não para te atrapalhar. E quando eu te falo que 1 hora ou 2 horas por mês é mais do que suficiente, é porque é. A minha estratégia de investimento que eu tenho aplicado, eu demoro 1 ou 2 horas por mês para poder definir a estratégia que eu vou aplicar no mês, quais os ativos eu vou comprar. Entro lá no home broker, deixo a ordem de compra e fim, acabou. O mês vai rodar e a ordem de compra vai, eventualmente, né, fazer ali, conseguir executar a minha compra. Então, é possível você, com 1 hora, 2 horas por mês, cuidar melhor do seu dinheiro. Isso é simples. Agora, para isso acontecer, você precisa ter um método que te ensine, de fato, o que você precisa olhar e na hora certa. Porque se você não tem esse método, o que acaba acontecendo é que você acaba querendo olhar para tudo. E quem olha para tudo não olha, na verdade, para nada. Então, você precisa saber olhar para as coisas certas, para os indicadores certos e tomar a ação correta. Beleza? Se você não sabe o que você está fazendo, aí de fato vai levar muito tempo para você conseguir cuidar do seu dinheiro no mês. Você vai precisar de muitas horas para conseguir entender e fazer o investimento correto. E aí esse tempo você de fato não tem, né? Você não vai conseguir tirar aí 8 horas, 10 horas, 20 horas no mês para poder ficar olhando se o investimento que você está fazendo é bom ou não. Você precisa ter um método para ser mais rápido, para você conseguir com 1 ou 2 horas olhar para as coisas certas e de fato executar aquela compra, aquela sua estratégia. Beleza? É que nem a história que eu te contei aqui, né? Quando eu fui montar o móvel, se eu não tivesse um manual para me mostrar como montar o móvel, eu ia perder o sábado inteiro para conseguir montar uma mesinha de 70 centímetros de altura. Então, é muito importante que você tenha um guia, que você tenha um mapa. No mundo dos investimentos, a gente consegue fazer isso através de conhecimento, através de um mentor que consiga te ajudar a te dar esse passo a passo já mastigado para você não perder tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Tá bom? Se você estiver preparado, então, aqui para ter a minha ajuda e o direcionamento correto nos investimentos, eu quero te fazer um convite antes da gente encerrar, que você venha participar da Semana Dividendos para toda a Vida. Vai ser uma semana que vai acontecer totalmente online, 100% gratuita, entre os dias 22 e 26 de maio, tá bom? E lá eu vou te ensinar como que você vai fazer para investir buscando os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Para você poder participar, é só ir no link aqui, que está colocado na bio do Instagram, clica naquele link, faz a sua inscrição e você já vai participar dessa semana comigo. Fechou? Eu vi umas perguntas passando aqui, galera. Só resgatar aqui para a gente poder passar por elas e eu não ficar devendo para vocês. Eu vi a primeira pergunta passando do Jonathan, que falava o que eu acho do RPR11, se eu acho que ele chega na casa dos R$ 100. Boa pergunta, viu? O RPR11 é um fundo imobiliário, aí para quem não conhece, é um fundo imobiliário de papel, é um fundo imobiliário de alto risco, tá? Ele é um fundo que empresta dinheiro para pessoas que não conseguiram pegar esse dinheiro emprestado em um banco com uma taxa de juros menor. Logo, ele vai oferecer um retorno alto, porque a taxa daquela taxa do título, aquela dívida, normalmente vai pagar IPCA mais 10%, IPCA mais 12%, às vezes até IPCA mais 13%. É bastante. Agora, se você está tendo um retorno alto, é porque o risco também é mais alto. O RPR11 é esse fundo imobiliário que tem essa característica de buscar alto risco para dar um retorno acima da média. É um bom fundo, tem um gestor bem legal, e se eu acho que ele vai chegar na casa dos R$ 100? Sim, eu acho que vai. Acho que ele vai chegar e vai passar. Agora, para isso acontecer, a gente precisa de 2 fatores. A gente primeiro precisa que a taxa de juros comece a cair, a taxa de juros ainda está muito alta, então quando a taxa de juros começar a cair, cotas dos fundos imobiliários no geral tem tudo para voltar e se recuperar. E a gente precisa também, obviamente, né, que a gente não tenha uma quebradeira geral desses clientes. Então a gente precisa que a economia comece a melhorar. A partir do momento que essas duas coisas acontecerem e elas estão bem relacionadas, os fundos imobiliários vão começar a se valorizar e o RPR11 tem tudo para subir também. O Du Serafim perguntou aqui, vale a pena comprar ações de banco digital, Nubank, Banco Inter? Olha, aí vai muito da característica de risco de cada um, tá? Eu não curto muito esses bancos digitais para investir, porque no final das contas, o investimento tem que dar lucro. Esses bancos digitais, eles têm uma dificuldade de dar lucro ainda mais com a taxa Selic alta do jeito que está. Então, eu não curto muito. Agora, veja, taxa Selic caindo, se ela cair bastante, aí essas ações tendem a se valorizar muito, porque a expectativa de lucro desses bancos está lá na frente. Então, quando a taxa Selic cai,
né, e a gente faz o cálculo do valor presente, da taxa de oportunidade, a gente traz, né, esse lucro para poder acontecer muito mais rápido. Você não vai precisar esperar 50 anos, 30 anos, 20 anos para conseguir ter um lucro bom, você consegue ter esse lucro mais rápido. Então, por isso que quando a taxa Selic começar a cair, esses bancos tendem a se valorizar também e se beneficiar. E eu, particularmente, não sou muito fã, não. Eu prefiro investir em bancão, aquele bancão que paga dividendo, sabe? Que tem um risco mais baixo, que tem uma carteira de crédito robusta. No final das contas, quando a gente tem crise, esses bancos sempre saem mais fortes do que os outros. Mas vai da estratégia de cada um. Pessoal, não vi mais nenhuma pergunta aqui, então, se alguém tiver alguma e quiser mandar, aproveita. Se não, fica aqui, então, o meu último convite rápido. Semana de Dividendos para Toda a Vida vai rolar entre os dias 22 e 26. Então, a partir, não da segunda-feira, essa próxima agora, da outra, vai começar essa semana de Dividendos para Toda a Vida. Lá a gente vai abordar uma série de conteúdos, vou falar um pouco mais da oportunidade que está passando bem na nossa frente na renda variável e como que você consegue começar a construir os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses aí em forma de dividendos, mesmo que você esteja começando agora. E por que eu falo isso? Porque este evento, a Semana de Dividendos para Toda a Vida, é justamente para quem não investe ainda, ou para quem está começando agora e não sabe direito por onde começar e como fazer corretamente. Se for o seu caso, vai no link que está na bio aqui no Instagram, clica ali e faz a sua inscrição. E se não for o seu caso, vai no link que está aqui na bio do Instagram, clique e faz sua inscrição também, porque provavelmente eu vou te falar alguma coisa que você não sabia, tá bom? Sempre a gente tem coisa nova para aprender. E nessa semana de Dividendos para Toda a Vida, são 3 aulas com bastante conteúdo, então você vai gostar, tenho certeza absoluta. Espero que você tenha curtido. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira, 8h30 da noite, a gente se encontra aqui em mais uma live de esquenta para a Semana de Dividendos para Toda a Vida. Um abraço.